Boa noite de novo, pessoal. Vamos à nossa palestra hoje. Esse tema tem um objetivo claro. A maioria das pessoas, quando começam a refletir sobre o sentido de família, o que vem na cabeça da gente é: será que é uma lei divina mesmo? Ou é apenas um processo cultural? Uma das perguntas do Livro dos Espíritos torna isso claro. É lei. Tanto que a providência divina fez com que a família humana fosse diferente da família nos animais. Um animal, por exemplo, quando nasce, uma vaquinha dá à luz a um bezerrinho, meia hora depois o bezerrinho já está correndo atrás da mãe, pedindo comida, porque aquele berro que ela dá é: ô mãe, leite aí, minha filha, eu estou com fome. Isso já nasce sabendo andar, sabendo se comunicar. O ser humano, providencialmente, tem uma característica que transcende a isso aí. E por isso se torna lei divina, porque é um projeto divino o núcleo familiar. Quer ver? É tão significativo isso que até nas mínimas coisas... Alguém aqui já assistiu Procurando Nemo? Quem assistiu, levanta a mãozinha só para me saber. Ô sucesso, né? Aquilo, quando está passando, eu não dou conta de parar de assistir. São personagens extraordinários. Então, quando você vê, por exemplo, um peixinho num desenho animado que vai arriscar e aí é capturado por um barco e levado, o pai, como é que você se sente na hora que você vê o pai, Marlin, desesperado procurando o filho? Como é que você se sente? Na mesma hora, mexe com as suas entranhas. E você entra no filme no primeiro instante. E você já começa, você não larga o filme, por quê? Porque agora tem que achar esse menino de qualquer jeito, peixinho, né? Tem que achar esse peixinho de qualquer jeito. E é uma saga até... E o que você sente na hora que ele encontra o filho? O que você sente? Vê se você consegue lembrar o que você sente. Isso, uma alegria, um alívio. E quem está sentado assistindo o filme entra na mesma sintonia. Por quê? Porque é lei, está em nós, está inscrito em nós. Isso é lei. Por quê? Porque a providência divina fez as coisas do jeito que precisa ser. Eu ainda estou naquela condição de interpretar o processo da vida humana no planeta Terra. A gente teve que descer das árvores, a gente era frugívoro, comia muito mais vegetais do que animais. De repente escasseia, a savana vem, a gramínea, e aí a gente é obrigado a descer das árvores para procurar alimento, porque estava ficando escasso. Ao longo desses últimos 3 milhões de anos, era isso que estava acontecendo. Até que há 200 mil anos atrás, a gente começa a entender o processo. Então a gente teve que se levantar, ficar bípedes. Por quê? Porque quando você está no meio da savana, você, andando às vezes mais emborcado, não tem condições. Então você tem que ficar em pé, você vira bípede. Ao ficar bípede, a pelvis diminui. E ao começar a comer qualquer coisa que aparece, porque essa é uma característica humana, a gente come qualquer coisa. A necessidade da sobrevivência. A gente passou a comer carne, a cabeça cresceu, e aí os partos começaram a ficar perigosos. Então tinha que nascer cada vez menos, com menos tempo de gestação.
Enquanto os animais nasciam prontos, nós íamos ficando cada vez menos prontos e necessitados de nascer. E isso por quê? Vê se não tem o dedinho de Deus aí. Eu preciso que ele nasça dependente, totalmente dependente. Por quê? Porque tem que ter gente para cuidar. Tem que ter gente para colocar no colo e ensinar os primeiros passos. E cuidar em todos os aspectos. Um bebê não sobrevive sozinho. Intencionalmente. É a providência divina fazendo com que a gente desenvolva afetos, sentimentos. Próximo estágio na evolução da animalidade para a hominalidade, afetos e sentimentos cada vez mais fortes, cada vez mais ligados, a ponto da gente assistir um desenho animado, e a gente expressar toda essa afetividade que está em nós, presente continuamente. Então o objetivo é a gente entender isso. E outra, nesse aspecto, a gente chega do plano espiritual para o plano físico, se não tiver esse reduto, essa escola, esse hospital, essa maternagem, paternagem, para que a gente possa se desenvolver e aprender coisas, aprimorar o que nós já tínhamos antes de encarnar e nos evoluirmos cada vez mais ao longo da história, aí você vê de cara o papel da família no processo da transformação social. De cara. Não há como fazer uma transformação eficiente, eficaz e segura sem que a família não esteja presente. Se a família não estiver presente, isso fica meio de pé quebrado. Eu não consigo imaginar outra coisa senão a cena de... Eu adoro filme, porque filme tem umas imagens que quando faz sucesso demais da conta... Alguém assistiu Matrix? Alguém lembra daquela chocadeira? Chocadeira de gente, onde eles levaram o Neo e colocaram ele lá, ligaram um trem na nuca dele, aquele monte de ovo, né? E ele chocando ali. Eu fico pensando, que falta de afeto, que falta de conexão, conectada a uma máquina. Não tem sentimento, não tem profundidade, ligação. É muito melhor colo de mãe. Quem troca um colo de mãe por um ovo daquele para ficar gestando? Até para a gente pensar, a gente já começa a refletir sobre o processo. Então, a vida na família é o ponto nevrálgico onde a gente faz as mudanças de rota, as mudanças de caminhar pelo processo evolutivo afora. Então, família como núcleo essencial da evolução espiritual é um dos nossos objetivos. Entender isso, família como núcleo essencial da evolução espiritual. Todos nós tivemos programações, já estamos na condição, a maioria de nós, de programarmos reencarnações, de expressarmos os nossos desejos ao desenvolver um processo reencarnatório. Obviamente, a pessoa vai perguntar, mas e as pessoas que ainda não têm nem noção disso? São encarnações automáticas, mas onde que vai fazer a experimentação desses afetos? Onde vai aprender a discutir, discernir, empreender, conhecer, avaliar e transformar a rota do ser humano no planeta Terra? É ali, naquele núcleo. De pessoas que não são tão amigas, que pessoas que são amigas, que pessoas que se gostam, ou que pessoas estão ralando para tentar resolver questões do passado,
a gosto do consumidor. A gosto do consumidor. Tem para todo mundo. Por isso que todas as famílias, às vezes as pessoas chegam perto da gente e falam assim, eu estou na família errada. Eu falo assim, presta atenção no que na sua família você se sente como se estivesse errado. Aprofunde o seu pensamento, não fica só na superfície do seu egoísmo, das suas necessidades básicas, fica, mais liberte-se disso e vai mais profundamente e perceba o que mais te incomoda na sua família. Quem mais te incomoda na sua família? E olha, e à medida que você vai desenvolvendo a sua espiritualidade, você vai percebendo, é por causa daquele irmão que eu aprendi isso, é por causa daquela mãe que eu aprendi isso, é por causa daquele filho que eu aprendi isso. E você vai ver que o que mais te incomoda é o que mais você precisa para fazer seu trajeto evolutivo. Não perca tempo. Outra, laços familiares e sua influência na regeneração da sociedade. Esses laços familiares. E inspirar ações conscientes dentro do lar que promovam o bem. Então, os projetos e os objetivos de entender a família como sendo um elemento de transformação social, é isso aqui que a gente vai lidar. Então, o conceito espírita de família é uma instituição divina criada para o progresso moral e espiritual de seus membros. Botemos isso na cabeça. Família serve para a gente desenvolver moralmente, espiritualmente. Então, tudo que está acontecendo dentro de uma casa, dentro de uma família, observe e tire o maior proveito de tudo que você pode aprender na sua evolução espiritual e moral. Mesmo as coisas negativas. Aliás, quando essa família se desfaz pela vida afora, porque cada um vai para o seu canto, cada um vai viver a sua vida quando está todo mundo pronto, você vai sentir falta até das pessoas que te atazanavam. Porque você vai perceber que elas eram, muitas e muitas vezes, arcos que te imprimiam velocidade na sua caminhada. Aí, nesse instituto, nesse conceito que a gente coloca aqui, não se limita aos laços consanguíneos. Laços de espiritualidade, de afinidade e compromissos reencarnatórios. A minha letra está de lascar. E eu não estou com óculos. Então, voltando. Não se limita a laços consanguíneos, laços espirituais de afinidade e compromissos reencarnatórios. Então, aqui, a família se constrói em cima dessas coisinhas, Os laços são amarrados a partir de compromissos que você tem. Você está lá no mundo espiritual precisando de desenvolver determinadas áreas do seu conhecimento, da sua espiritualidade. Aí, entre em contato com outros grupos, esse grupo vai se tornar a sua família. As afinidades estão presentes, desde que você trabalhe essas afinidades. Aliás, a família, se podemos colocar, é um microcosmos, é um micro-universo em que a gente, ao aprender a viver em família, a gente transcende isso para o mundo à nossa volta. Então, na família, a gente exercita livre-arbítrio, emoções, sentimentos, conhecimentos, de todas as ordens, e é isso que faz o conjunto da nossa obra no processo de caminhar evolutivamente. Mas só que é o seguinte, a gente precisa de lembrar de uma coisa. Primeiro, ambiente de aprendizagem, desenvolvimento de valores,
respeito, responsabilidade, paciência, tolerância e amor. Cada coisinha dessa a gente precisa de aprender e colocar no nosso dia a dia. Então, primeiro, paciência. Reflita aí. Dá para ser paciente dentro de casa? O que é que mais comanda? O problema nosso é o seguinte, às vezes a gente fica perguntando, para que a gente tem que reencarnar? Aliás, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos é, qual o objetivo da encarnação? Ou seja, para que a gente encarna? A gente não podia ficar lá no mundo espiritual? A gente podia resolver o problema lá no mundo espiritual. Mas aí, essa pergunta, intencionalmente feita por Kardec, os amigos espirituais falam assim, não, Deus vos impõe a reencarnação, porque se não tiver a reencarnação, você não entra em contato com os diferentes. Aí você vai ficar aqui no mesmo patamar, onde todo mundo pensa igualzinho a você. E cadê o contraste? Cadê? Quem é que vai ensinar quem? Onde que haverá a relação de aprendizado? Processo da educação. Então, o quê? É por isso que a gente reencarna. E é necessário a gente entender a palavra impor, porque a maioria das pessoas hoje em dia falou que tem imposição, ela já se sente como se estivesse engolindo um gato de macharré. Não dá para aceitar imposição. E aí a pessoa não entende o que significa essa imposição. Há uns 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer palestra, eu já tinha curiosidade para saber isso. Gente, vocês desculpem, mas eu estou... Aquela gripe que não acaba de jeito nenhum. Aí tem sempre um pigarrozinho. E há muito tempo que eu parei de fumar, há 43 anos. A questão é simples. Eu ficava perguntando exatamente o porquê que a gente tem que fazer isso. É porque é nessa imposição, impor, só que você tem que entender a qualidade desse impor. Tem certas imposições que são necessárias. E é aí que está na questão 132. É necessário você experimentar na reencarnação, porque aí você se faz na reencarnação. Seria muito fácil para Deus já fazer a gente perfeito. Ué, que vantagem a Maria leva? Não é assim que é. Quando a gente abre o olho e vê a realidade, não é assim que é. O que é a gente nascer simples e ignorante e fazer a nossa trajetória evolutiva, cada um por si, exercitando o livre-arbítrio. É assim que está dado, ou pelo menos é o que nós conseguimos interpretar da realidade até o momento. Aí a gente faz essa interpretação e aí a gente entende o que significa essa imposição. É porque na nossa ignorância a gente não sabe o que é bom para nós ainda. Todos os aspectos do que é bom, útil, significativo para nós. A mesma coisa é uma criança. Uma criança de 2 anos de idade. Está com amigdalite, febre de 39. Vai ao médico, o médico vai receitar o quê? Injeção. E a criança de olho. Pelo menos eu ficava de olho. Quando o médico falava, tem que tomar injeção, eu já dava um jeito de cascar fora, eu era pego no laço. Aí o que o pai tinha que fazer? Correr atrás da criança, pegar a criança e trazer. Nesse momento, o que está acontecendo é caçar o livre-arbítrio da criança, porque ela não sabe o que é bom para ela, ainda. Aí então, quando a gente começa a querer fugir, o pai vai atrás, volta, vai tomar a injeção. Pai, não vou, vai. Não vou, vai sim. Não vou. A nossa vontade é não tomar. Mas junto o pai, a mãe, o médico, a enfermeira olhando para você com o olho desse tamanho,
já pronta para... a gente toma a injeção. Por quê? Porque quem sabe mais do que você, sabe o que é necessário para você crescer. Aí, na pergunta 131, é necessário a gente encarnar. Deus vos impõe a encarnação, por quê? Porque você precisa dela para crescer, para se fazer no processo. E aí, então a gente vem, alguns contrariados, já nasce chorando, ele chora mais do que os outros. Vocês podem observar, tem sempre um que chora, mas chora sentido, sabe aquele choro de sentido? Gente, isso não é justo, mas é necessário. E a gente reencarna e no processo a gente entende o que significa isso. No processo, depois a gente não quer desencarnar. Se você oferece, quer desencarnar agora? Não, espera mais um bocadinho. Não, 99 anos e você vai para visitar a pessoa e fala, se Deus quiser eu vou sarar, e vai sarar, e vai viver mais uns 103. Quem sabe até fazer igual a Dercy, com 99 anos, ela fala, eu me proibi de morrer. Eu acho que morreu com 100 e tantos. Mas é assim, essa é a lógica. Quando a gente experimenta, a gente aprende no ofício, no trajeto, na lida cotidiana. E isso a família tem que colocar. Uma coisa que a gente precisa, a gente não pode falar só das coisas boas, a gente tem que falar das coisas mais ou menos do processo familiar. Porque na família acontecem as coisas mais atrozes e as coisas mais divinas. Ali tem a gosto do consumidor para que ele experimente a vida na sua inteireza. Então, não dá para a gente simplesmente... as novelas retratam isso. Mães tóxicas, né? Filhos tóxicos. E é assim. Reencarne. Reencarne com consentimento. Eu vou ser seu filho. Apesar de eu ter te matado na última encarnação, apesar de você ter me matado na última encarnação, e já nasce olhando para a mãe assim, olha, você me respeita agora. E é assim. Mas o que a gente precisa fazer? Tem gente que vem no centro espírita e fala, eu posso saber o que acontece? Eu posso saber se a minha mãe era minha inimiga, se o meu pai era meu inimigo, se o meu irmão é meu inimigo, minha irmã é minha inimiga, porque ela me maltrata. Eu nunca vi tanto maus tratos quanto esse povo me impinge. Eu falei, para que você vai saber? Se você souber, aí que você não vai nem dormir com o olho fechado mais. Deixa quieto e mude a postura, mude a sua relação com eles. Conquiste. Vai no teretetê. Sabe? No teretetê ali. Ó. Porque essa é a objetividade da sua encarnação. Você precisa aprender a ser amigo e amar os inimigos. Porque se você não ama os seus inimigos, que vantagem tem? Amar só os amigos, mole. Amar os inimigos é que você está fazendo alguma coisa que preste. Aprenda. E aí você começa a entender o que significa isso. Mas a questão que eu estava querendo dizer é o seguinte, o que é o processo da família no quesito transformação social? A gente precisa de entender que a educação, ela é feita no seio da família. Por quê? Porque envolve emoção. Não se aprende uma coisa sem emoções. No máximo que você vai ter informações e acúmulos de informações. Mas aprender uma determinada coisa, você aprende com lições de vida, com emoções, a flor da pele. Coisas simples, mas que te tocam profundamente o coração. Se não tiver isso, você não guarda as coisas. Para que a gente guarde na memória, para que a gente aprenda coisas, para que a gente respeite essas coisas que a gente aprende, principalmente as coisas boas,
precisa estar recheada de emoções, tem que ter essa componente, senão a gente passa batido, não tem muita importância. O que tem emoção fica no nosso coração. Quer ver? Se eu fizer uma perguntinha, quem é aqui que é pai, mãe? Levanta a mãozinha. Como foi o dia em que você estava diante do nascimento dos seus filhos? O que você lembra desse dia? O que você lembra? Tremura, medo, receio, emoções à flor da pele. Então, você lembra disso com detalhes. Coisas que não têm emoção passam na nossa vida e é descartado pelo nosso cérebro quando a gente dorme mais de 4 horas por dia. Dormiu mais de 4 horas, a melatonina vai lá e varre tudo, limpa a memória REM, a memória RAM e vai simplesmente descartando. Descarta. Agora, aquilo que você reforça o risco através das emoções, você não esquece nunca. Se eu perguntar para vocês o que é que vocês fizeram na terça-feira da semana passada, de manhã, 8h30 da manhã, raríssimo. Se não tiver acontecido alguma coisa que envolve emoção, vocês nem tinham... alguém está aí agora assim, terça-feira da semana passada? Não vai achar. Porque não gravou. Agora, se eu perguntar para vocês, onde vocês estavam no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas? Quem lembra? Viu? Porque tem emoção envolvida até a raiz do cabelo. Tudo que tem emoção. Então, cara, vamos aprender uma coisa. Educar filhos precisa do envolvimento emocional, tem que ter presença, tem que ter proximidade. E é por isso que às vezes os nossos filhos estão crescendo sem educação. Eu estou andando pela rua, eu não estou aguentando mais. A gente que depois que faz 70 anos, gente, não é picuinha. É necessidade fisiológica. Os nossos ouvidos parecem que ficam sensíveis. Os jovens de hoje, a primeira coisa que eles fazem na hora que compram uma moto é arrancar o miolo do cano de descarga. E eles passam perto de você e faz questão de... Você toma um susto que você fez assim, meu Deus do céu, para que isso? E é proibido. Se não me engano, a lei só permite até 75, 79 decibéis. Eu te garanto que um ramo daquele tem no mínimo 140 decibéis. E eu fico imaginando, cadê os pais desses meninos? Cadê as pessoas que foram responsáveis pela educação deles? Cadê? Que chega perto e fala, não pode incomodar as pessoas. Não pode ser fardo pesado para as pessoas. Eu tinha vontade de fazer uma reunião com eles e chegar lá e falar assim, quando vocês fazem esse tipo de aceleração, as casas nas frentes das quais vocês estão passando, vocês não param para pensar que lá dentro tem uma pessoa do espectro autista, que tem hiperaudição, audição sensível, que quando se acelera desse jeito, ele perde, sai correndo, bate a cabeça na parede. Você não para pensar que, na hora que você chega lá, acelera, você não para pensar que deve ter uma pessoa acamada, já vivendo as últimas horas de sua vida, custando a pegar no sono à base de remédios fortíssimos, analgésicos, para ter um momento de sono. Acaba de tomar a dose, começa a cochilar, aparece um desesperado desse, faz um barulho desse, com carro sem cano de descarga, moto sem cano de descarga, sons, músicas extremamente altas. E eu vou contar para vocês uma coisa aqui, não é preconceito não, é conceito, viu gente?
pelo menos no tocante ao meu gosto, eu já cheguei à conclusão: quanto mais alta é a música, pior é a música para mim. A pessoa deve estar adorando, mas para mim, eu não consigo imaginar uma pessoa que pega uma música bonita, sabe? Uma música bonita, e sai com ela na maior altura. Um Beethoven, Quinta Sinfonia, a não ser o carro do ovo, o carro do gás. Eu nunca vi uma pessoa tacar aquilo e colocar no último talo e sair pam, 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 paraná, paraná, pam, pam, paraná. Nunca vi. Não combina. O bom gosto não combina. Para uma pessoa não ter noção e sair incomodando todo mundo com o som, o gosto é duvidoso. O gosto é duvidoso. É umas músicas que eu não consigo escutar. Eu só escuto algumas coisinhas lá no meio. Senta, senta, senta. Eu vou dizer: gente, senta depressa. Bota a cadeira para ele sentar aí, que deve estar com um problema. Eu só escuto isso. Eu não consigo entender a letra. Mas é a reflexão que a gente precisa fazer. Como que a gente vai fazer com que a família cumpra o seu papel, cumpra as suas definições de família no tocante a transformações sociais necessárias que a gente precisa fazer, porque senão a gente não vai sair da condição de planeta de expiação e provas e galgar o degrau para chegar ao planeta de regeneração. Nesses termos, a gente vai continuar. Aí a pessoa pergunta: quantas encarnações a gente vai levar? Até que a gente se purifique. E para a gente se purificar, a gente precisa de aprender esses detalhes de elegância, de sociabilidade, de civilidade. Sabe? Não é falando do jeito que a gente foi tratado, do jeito que a gente foi criado, é melhor do que hoje. Não, não é isso não. Mas a minha mãe, quando a gente ia para a visitar uma família, ela, no meio do caminho, ela já ia segurando a minha mão e no meio do caminho ela já passava os códigos. Ela dava um apertão na minha mão e falava: lá você sabe, não sabe? Eu sei, mãe. Eu tinha que ir visitar. Eu adorava visita, porque há muito tempo que eu falava isso, está no livro, mas é bom lembrar disso. Eu adoro lembrar disso, porque isso faz parte do meu imaginário, o meu imaginário educativo. Minha mãe me educava pelos olhos. Meu pai tinha uns 35 tipos de olhares que cada um eu sabia o significado de um por um. Tinha um que ele olhava por cima do óculos, mordendo a língua. Eu falei: essa eu me lasquei. Eu já entrava para dentro de casa tentando buscar a minha irmã mais velha. Eu não fiz nada, eu garanto que eu não fiz nada. Por quê? Porque o olhar era educador. O olhar era falas explícitas de assim não, assim não, respeite o outro, tenha modos. Criar gente cidadã para o mundo. Porque se não fosse assim, nossa, pais que não conseguiam educar filhos eram proscritos. Nossa, os filhos, Deus me livre, sem educação demais da conta. Quando ia visitar a gente tinha... Você sabe por que colocou o olho mágico nas portas? O povo antigamente falava assim: não, a gente põe olho mágico é para evitar ladrão. Eu falei: não, nunca vi um ladrão chegar na casa da pessoa, tocar a campainha e esperar ser atendido. Um ladrão, não vou abrir. Gente, aquilo só servia para duas coisas: fugir de cobrador ou selecionar as visitas. Se aparecesse na sua casa uma dona de casa com 2 filhos, dessa altura mais ou menos, que você sabe a fama, que é extremamente mal educado, não tem limite nenhum, o pai ia dar uma olhada.
A gente era criança, não tinha as manhas. Quem é pai? Não, aí tem que abrir. Tem que abrir rezando. E a mãe, aquela educação, o pai, às vezes, naquela educação, filhinho, não faz isso. Hoje eu ficava pensando, se fosse hoje eu ficava pensando, a questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus vos impõe para o processo da educação acontecer de acordo. É assim, a gente tem que entender essa lógica. Mas eu adorava a visita, porque quem assistia as minhas palestras na década de 90, eu tinha uma palestra que falava sobre isso, porque eu adorava fazer visita, porque tinha a hora do cafezinho. A visita tem 3 partes, basicamente. A primeira parte é a parte de falar do tempo, né? A fase meteorológica. Hoje, nossa, que calor está fazendo, né? Precisa chover para nós. Aí durava mais ou menos uns 5 a 10 minutos, aí passava para a segunda parte, que é a fase de narrativas da família. Não, como é que está o compadre? O compadre está trabalhando, o compadre está fazendo isso, fulano de tal ganhou um menino, não sei quem é que fez isso. E deu as notícias, 25 minutos mais ou menos, aí vem a terceira parte, que é as despedidas. Porque quem é visitante experiente sabe que na hora que fala que vai embora, a pessoa, não vai embora não, que eu vou fazer um café, ainda principalmente na nossa cultura mineira. Vou fazer um cafezinho para nós. E a minha mãe, não, já é tarde, não esquenta a cabeça, não carece. E eu falei, não carece. Eu lá no meu canto, que é isso? Não carece. Eu ficava olhando para minha mãe. Mas aí, ela falava isso, mas já estava acompanhando a dona da casa para ir para a cozinha. Fogão de lenha, café adoçado com rapadura, coador de pano, o cheiro, fazer você voar no cheiro, igualzinho desenho animado. Beleza. Eu só tinha um drama, porque servia para a gente aquelas xicrinhas, verdinha, esmaltada. Nunca inventaram algo para conservar um café quente do que aquilo. Aquilo, depois que coloca café quente naquilo, mas nem com reza você consegue esfriar. Você já comeu uns 3 ou 4 bolinhos de chuva no seco, botava o dedinho naquilo, o trem queimava, você tirava. Mãe sopra, a mãe dava umas 3 sopradas, parece que ficava pior. A situação era assim, mas a gente tinha uma lição de humanidade extraordinária. Essa lição de humanidade, gente adulto ensinando a gente como ser o ser humano adulto afetuosamente, respeitosamente, culturalmente, delicado, as delicadezas de uma pessoa que é anfitriã, de uma pessoa que respeita, que tem prazer na visita. Agora, hoje eu pergunto, onde está o prazer hoje das visitas? A família precisa resgatar exatamente essa função, a função de orientadora do processo da evolução. É na família que a gente recebe os primeiros passos para tomar consciência da nossa trajetória evolutiva, através desses afetos. E tudo que a gente aprendeu, as histórias que o pai contava, as histórias que a avó contava, as histórias que a tia contava, esse ambiente afetuoso é tudo que vai consolidar em você esses valores, responsabilidade, paciência, tolerância, amor. E isso vai ser colocado de uma forma ou de outra no mundo onde você viverá, no mundo profissional, no seu mundo quando você tiver constituído a sua própria família. Eu aprendi, foi assim. Eu ensinei, foi assim, os meus filhos, tentando, pelejando para não errar, mas capengando, mas sempre em frente.
sem desistir. Não se pode desistir de educar os espíritos que estão chegando na nossa responsabilidade para que a gente possa orientá-los a seguir uma trajetória melhor. A ponto de a gente ter que fazer uma análise de nós mesmos. O espírito que eu recebi como filho, ao desencarnar, eu posso olhar para trás e falar, o filho que eu criei não será fardo pesado para a sociedade. Será um ser humano, beleza, um ser humano que vale a pena as amizades que conquistar. Todos nós precisamos fazer isso. Aí sim a gente recupera, reconstrói, administra lucidamente a função da família que Deus criou como lei para que nós possamos, através das relações familiares, determinar o rumo da nossa história. Aí nós vamos entender que é assim que a gente vai entender o que é uma família humana. Todos nós somos irmãos. Todos nós. É por isso que Jesus, ao ensinar a gente a fazer uma oração, Ele não falou Pai meu. Ele falou Pai nosso. Só nisso a gente já entende. Quando Jesus, ensinando-nos o Pai Nosso, falou Pai Nosso, Ele disse, eu sou seu irmão, você são todos meus irmãos, todos são irmãos. Nesse momento você vê o conceito de humanidade, irmandade humana, numa família humana, ser consolidado no planeta Terra. Quem entendeu isso, dá valor no que significa a família. E o resultado da sua vida, da sua experiência colocada no seio da sua família, vai ser a tranquilidade de saber que os seus rebentos serão úteis, coadjuvantes do processo da nossa evolução. E, finalizando, deixo vocês com essa reflexão. A regeneração da humanidade passa pela regeneração dos lares. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitamos a servir com vitórias no mar alto das grandes experiências. Se não me engano, foi Joana de Ângeles que falou isso. Boa noite, obrigado, valeu demais da conta para você.